Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com o programa Cura para a Alma. Nosso objetivo, como sempre, é abençoar você, a sua vida e todos os seus familiares. Sou grato a Deus por tê-lo sempre conosco, assistindo ao nosso programa Cura para a Alma. E no programa de hoje quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra é uma narrativa de um jovem. A Bíblia o chama, o identifica como sendo um jovem rico, que aproximou-se de Jesus e fez uma pergunta ao Senhor Jesus quanto ao entrar no reino do céu. E a Bíblia diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um jovem, o qual, ajoelhando-se diante dele, lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes tu os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém e honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu: sim, mestre, tudo isso eu conheço e o tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amor, ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Mas, ao ouvir essas palavras de Jesus, ficou com seu coração pesaroso e retirou-se de perto de Jesus e ficou com seu coração muito triste, ao ouvir Jesus dizer que ele deveria abrir mão de tudo e dar aos pobres somente para depois o segui-lo. Esse texto é uma narrativa, então, de um jovem rico, possuía bens materiais, mas era um jovem que possuía uma pobreza espiritual. E ele aproxima-se então de Jesus e ele faz a pergunta do momento: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele acreditava na vida eterna. Ele acreditava que após a morte, a alma do ser humano tem um destino. E esse destino pode ser ao lado de Deus ou pode ser do outro lado da luz, assim como a Bíblia nos ensina. E ele tinha então uma preocupação, ele queria garantir que a sua alma, ao partir desse mundo, ao morrer, ela fosse morar com Deus, segundo as Escrituras, e a lei também ensinava sobre essa questão da ressurreição e da vida eterna. Entretanto, ele é surpreendido pelo Senhor Jesus, ao Senhor Jesus lhe fazer uma pergunta: conhece os 10 mandamentos? E cita para ele quais eram os 10 mandamentos. Não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, não defraudarás, não adulterarás, enfim, os 10 mandamentos. E surpreendentemente, ele responde positivamente ao Senhor Jesus, dizendo: eu não só conheço, mas como eu pratico desde a minha meninice. Ou seja, ele era um jovem que ele, como todo judeu criado, conhecedor da religião que servia, um cumpridor então dos mandamentos, mas aquilo não era o suficiente para ele. O fato dele conhecer, o fato dele praticar, certamente por tradições, não trazia para ele uma confiança a ponto de acreditar que realmente a vida eterna dele estava garantida. E ele então, após responder positivamente ao Senhor Jesus e surpreender o Senhor Jesus, dizendo que ele não apenas o conhecia, mas praticava desde a sua meninice, Jesus olha para ele e o amou. Preste atenção nesse texto. Jesus olhou para ele e o amou, verso 21. Olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem,
dá aos pobres, divide, reparte com os pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Ao responder desta forma, Jesus o surpreendeu, porque ele, no seu conceito ou na sua certeza de que o que ele fazia era o suficiente, o fato dele ser um religioso, um guardador dos mandamentos, já era o suficiente para herdar a vida eterna. Mas aí Jesus toca em um ponto que mexeu com ele. Jesus olha para ele, o amou e dá-lhe então uma direção. Falta uma coisa para você. Você vai desfazer de tudo que você tem. Você vai dividir com os pobres e você terás um tesouro no céu. Eu quero chamar aqui a sua atenção para esse texto. Esse texto não é uma doutrina. Ao responder assim para aquele jovem, Jesus não estava aqui dizendo para ele que para entrar no céu tinha que ser pobre. Não foi isso que Jesus disse. Mais tarde Jesus vai explicar, porque os discípulos vão lhe perguntar, então, quem que entrará no céu? Também Jesus não estava dizendo que para entrar no céu, as pessoas tinham que sair distribuindo ou fazendo caridade. Não é isso. A lição aqui era muito clara. Era um jovem rico, era um jovem que desejava ir para o céu, era um jovem religioso e guardador dos princípios que a religião a qual ele servia estabelecia como princípio. O que Jesus estava dizendo para ele é que, apesar da vontade dele morar no céu, apesar da vontade de garantir a sua alma, havia algo no coração dele, e coração na Bíblia é mente, que o impedia. O que Jesus olhou para ele, a Bíblia assim que Jesus disse que o amou, é que quando Jesus olhou para ele, o olhar de Jesus percebeu que ele era um jovem, que ele era muito apegado às coisas desse mundo, aos bens materiais. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 15, João, o apóstolo do amor, ele vai dar para nós uma orientação, dizendo assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não ameis este mundo, porque aqueles que amam este mundo, o amor do Pai não está nele. Não podeis amar o mundo e na mesma intensidade que você ama o Pai. Na conversa de Jesus com os seus discípulos, após o episódio, após o jovem se retirar, Pedro faz uma pergunta para Jesus, dizendo: então, Senhor, quem pode se salvar? Aí Jesus fala assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro faz a pergunta: então, Senhor, quem vai poder se salvar? Aí Jesus explica, diz: olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha ou alguém que tem o seu coração, a sua confiança na riqueza entrar no céu. Então Jesus, de hipótese alguma, ele está dizendo que o reino de Deus é somente para as pessoas que são pobres e miseráveis. Não. Quando ele fala lá em Mateus, bem-aventurado os pobres de espírito, ele não está falando da pobreza social. Ele está falando ali do estado de espírito de uma pessoa que não é exaltada, uma pessoa que não se exalta, uma pessoa que não é dominada pelo orgulho, uma pessoa que tem uma simplicidade, uma pessoa que não tem um coração voltado para as coisas desse mundo. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que nós não podemos amar dois senhores, porque há de amar a um e odiar a outro. A ciência já comprova que é impossível uma pessoa amar
dois seres numa mesma intensidade. Você não consegue amar duas pessoas na mesma intensidade. Eu já gerenciei alguns conflitos entre casais, e um desses conflitos que eu gerenciei foi justamente um casal cujo esposo se envolveu com uma outra pessoa e ele não queria separar da esposa. Ele queria conciliar as duas esposas. E a justificativa dele é que ele amava tanto uma quanto a outra na mesma intensidade. E claro, a esposa não aceitou e nem deveria aceitar aquela situação, aquela imposição. Mas ele garantia, ele apegava-se à situação que ele não queria abrir mão de nenhuma nem da outra, porque ele as amava na mesma intensidade. É impossível isso acontecer. Não é possível. A ciência já comprova. É impossível você amar duas pessoas na mesma intensidade. É impossível você amar dois seres numa mesma intensidade. E aí o Senhor Jesus vem e diz assim: é impossível amar a dois senhores, porque há de amar um e odiar a outro. Presta atenção que Jesus, ele coloca, e é o primeiro momento na Bíblia, e aí o termo que Jesus usa é mamon. Não podeis amar a Deus e a mamon no final da frase. Ninguém pode amar dois senhores, porque há de amar um e odiar a outro. E aí ele finaliza dizendo: ninguém pode amar na mesma intensidade a Deus e a mamon. Quem é mamon? Mamon é o Deus da riqueza. Mamon é o Deus do dinheiro. E quando a pessoa tem dinheiro, ela desenvolve um sentimento falso, uma falsa sensação ou um falso sentimento de que ele pode fazer todas as coisas. Normalmente, quando uma pessoa é muito rica, ela tem muito dinheiro, ela pode fazer, a confiança dela em Deus, eu não estou dizendo que são todas as pessoas, por favor, me entenda. Mas a maioria das pessoas que têm amor ao dinheiro, que são muito apegados ao dinheiro, têm dificuldade de confiar em Deus. Ao passo em que o pobre de espírito, ele não tem a quem recorrer, ele recorre a Deus. Se uma pessoa que é rica tiver o desejo de comer alguma coisa, simplesmente ele vai, compra e come. Ao passo que uma pessoa que não tem esse valor, ela vai se contentar, ela não vai reclamar, e aí está a questão do pobre de espírito, ela não vai reclamar, ela não vai murmurar porque não tem aquilo, e ela vai saber então gerenciar aquele desejo. Quando a gente lê a história de Salomão, Salomão foi o rei de Israel, o rei mais rico que já existiu. Ele mesmo faz um relato que ele não negou nada aos seus olhos e nem ao seu coração. Ele afirma que todos os prazeres da vida ele desfrutou, e é verdade. Porém, ao se entregar aos prazeres desse mundo, ele se perdeu. A Bíblia diz que na velhice ele começou a fazer coisas, ele começou a adorar os outros deuses. Então é importante que você entenda isso e você gerencie esse sentimento no seu coração. Eu não sei você, eu tenho um desejo muito grande de morar no céu. Eu vivo por isso, eu vivo em função disso. Aos 19 anos eu tive um encontro com o Evangelho. Me apresentaram o Senhor Jesus de uma forma que eu não conhecia. E a minha crença no Senhor Jesus, ela aumentou e ela foi suficiente para que eu pudesse fazer uma escolha. E eu passei a pautar a minha vida na Bíblia, na Palavra de Deus. E de lá para cá, tudo que a Bíblia ensina como sendo um requisito para eu morar no céu,
eu procuro fazer. E acredite, muito dessas coisas tem a ver com os desejos, com o anseio da minha alma. Eu tive que, ao longo desses anos de caminhada, eu me converti em 85, eu estava com 19 anos, hoje eu já estou com 56, não parece, mas estou com 56, bem novinho. Mas ao longo desses anos de caminhada cristã, eu tive que dizer muitas vezes não para a minha vontade, para os meus desejos. Eu tive que abrir mão e dizer não, porque são desejos que, se eu me entregar, eu vou estar me distanciando do meu alvo. O meu alvo é morar no céu. Então eu procuro obedecer a palavra. Eu já tive que abrir mão de algumas coisas, inclusive na questão financeira, porque eram coisas que, se eu abraçasse, eu estaria me distanciando de Deus. Essa madrugada eu vim de São Paulo, parei em um ponto de apoio junto com a minha esposa e nós decidimos tomar um café e comer uma pamonha. Eu peguei uma pamonha, ela pegou outra e tomamos com café bem quentinho, uma delícia. Mas a moça, na hora de passar, ela passou só na minha comanda e colocou só o café. Estou saindo com minha esposa, quando eu cheguei no balcão, a moça cobrou um café. Eu peguei um café que custava R$ 6,90, um café duplo. Dividi com a minha esposa, porque era um café duplo, não ia tomar aquele tanto, nem ela também. E a moça não lançou. Então, quando passou o comando da minha esposa, não deu nada. Quando passou o meu, deu R$ 6,90. Ela disse R$ 6,90. Falei, isso está errado. Eu tive uma grande oportunidade naquele momento, já tinha comido as duas pamonhas mesmo, cada uma custava R$ 11,90, eu ia passar batido, ninguém ia ver. Mas na hora, a minha consciência não permitiu. Eu falei para a moça, isso está errado. A moça não lançou, nós comemos duas pamonhas. E aí ela lançou na hora, agradeceu, lançou no sistema e cobrou o valor, que deu 30 e poucos reais. Eu estou falando isso por quê? Porque eu aprendi à luz da palavra. Você acha que eu ia negociar a minha salvação, o meu caráter, por causa de 20 e poucos reais? Eu poderia sair dali, ter comido aquela pamonha, mas a minha consciência como ia ficar? Eu tinha consciência que o meu gasto não tinha sido R$ 6,90. Então eu não posso ir contra a minha consciência. E quem modelou a minha consciência, quem está modelando a cada dia o meu caráter, é a palavra de Deus, princípios. Então, não basta ter o desejo, querer morar no céu. Não basta simplesmente ter o desejo, é uma questão de você se reeducar, de você à luz da palavra. Quando nós falamos de um seminário de cura para a alma, nós estamos ensinando as pessoas a fazer escolhas que isso não venha trazer para ela depois uma doença emocional chamada culpa. Nós ensinamos as pessoas a não confiar somente nas coisas desse mundo, a não confiar somente nas pessoas, porque se você confiar cegamente em pessoas, ao passo de ignorar a pessoa de Deus, eu falei sobre isso no programa passado, você corre o risco de sofrer uma decepção, uma frustração, ou às vezes passar até por um trauma. Então nós temos que aprender a enxergar até mesmo a caminhada para o céu do ponto de vista emocional. Aquele jovem, ele queria, estava desejoso, mas o coração dele não estava totalmente em Deus. Tinha uma coisa que o prendia. Agora é interessante que a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Por que Jesus o amou? Porque Jesus percebeu que, apesar dele querer, dele desejar ir para o céu, ele estava com a sua alma aprisionada em coisas terrenas, em bens materiais. Ele estava com a sua alma aprisionada em coisas que, para Deus,
não é lícito, que entristece o coração de Deus. É lícito confiar somente no dinheiro, esquecer-se daquele que dá vida e saúde para garearmos os recursos financeiros? O apóstolo Paulo, quando ele chegou em Atenas, e vendo os atenienses, sendo eles muitos religiosos, e eles adoravam tudo quanto é tipo de deuses, ele deparou-se com um altar onde estava escrito adoração ao Deus desconhecido. E ao assumir a alpendre e começar a fazer um discurso, o apóstolo Paulo diz assim: olha, passando pela cidade, vejo que vós sois tantos supersticiosos. E na minha caminhada eu encontrei um altar onde está descrito adoração ao Deus desconhecido. E é sobre este Deus que eu quero dizer para você. Esse Deus que você não conhece é o Deus que criou a terra, criou o céu, o mundo e tudo que nele existe. É através dele, por ele, que nos movemos e existimos. Então, é Deus quem dá capacidade para a pessoa ganhar dinheiro. É Deus que dá habilidade para a pessoa fazer negócios. É Deus que abençoa. É Deus que dá condições de uma pessoa enriquecer. É o favor de Deus que enriquece. A Bíblia diz que o favor de Deus, inclusive, enriquece. A Bíblia é um manual que nos ensina a ser bem financeiramente. Você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de Deus? Só que a Bíblia não fala de dinheiro para você explorar as pessoas. A Bíblia não fala de dinheiro para você mercantilizar a fé, o cristianismo. A Bíblia não fala de dinheiro para você barganhar com Deus. A Bíblia não fala de dinheiro para encher o bolso dos mercadores da fé. A Bíblia fala de dinheiro mostrando como você deve ganhar o seu dinheiro honestamente, como você deve investir o seu dinheiro de maneira prudente e como você deve guardar para um futuro seguro. É isso que a Bíblia ensina acerca do dinheiro. Ao passo que a Bíblia vai condenar veementemente a ponto de dizer que quem tem o seu coração voltado somente para a riqueza, quem confia somente no dinheiro, não confia em Deus, corre o risco, porque faz do dinheiro o seu Deus, a mamon. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. E Jesus não apenas fez um teste, Jesus queria ensinar para ele uma verdade, dizendo: filho, você não vai conseguir. E Jesus estava com amor, educando a ele. Se você realmente quer morar no céu, você não pode ser uma pessoa egocêntrica. Você não pode ser uma pessoa que tem uma segurança plena nos recursos, até mesmo porque o dinheiro pode desaparecer. Uma pessoa pode anoitecer rica e amanhecer pobre. Principalmente que nós vivemos hoje em um mundo globalizado e mexe com as economias. Então, o que Jesus estava ensinando para ele é que o desejo dele de morar no céu era menor do que o desejo dele pelas coisas desse mundo. Jesus estava ensinando aquele jovem rico a viver bem nesse mundo, mas não preocupar-se apenas com ele mesmo, com as suas próprias vontades. Eu quero finalizar contando uma experiência que eu vivi essa madrugada. Eu cheguei na rodoviária aqui em Assis, era por volta de 4 horas da manhã. E eu estava descendo do ônibus, pegando descendo a minha mala, as coisas. De repente parou um rapaz do meu lado, um morador de rua. E ele chegou para mim e disse assim: imagina só, encostei ali no carro, fui encostando no carro, o cara saiu correndo.
Ele olhou para a minha aparência, eu estou aqui barbudo, tudo, mas eu sou um homem digno. Eu queria apenas pedir para ele R$1, porque eu estou com vontade, estou com fome, queria comer uma paçoca aqui. O senhor está me entendendo? Eu falei, claro que eu estou entendendo. Ele disse, olha, somente do senhor parar aqui, o senhor não sabe o bem que está me fazendo. Eu só queria apenas um dinheiro, estou na rua, mas eu nunca fui assim. Aconteceu algo na minha vida, mas eu sempre fui um homem trabalhador, cuidei da minha esposa, dos meus filhos. Mas de repente aconteceram algumas coisas e hoje eu me vejo nesta situação. Mas eu sou um homem digno. E eu quero dizer para o senhor que o senhor é digno também, que o senhor não saiu correndo quando eu me aproximei do senhor. Eu sei que eu estou barbudo, estou mal vestido, mas eu sou um homem digno. E eu parei para ouvir aquele moço e ao final dei uma pequena contribuição para que ele pudesse comprar a paçoca que ele queria comer. Isso me fez lembrar uma experiência que um colega pastor compartilhou. Ele disse que um dia ele foi pregar numa igreja bem grande, uma igreja bonita, e foram buscá-lo no aeroporto. E quando ele estava descendo do carro nas proximidades da igreja para entrar para o templo, tinha um senhor, um andarilho, estava encostado assim. Ele disse que ele sentiu uma compaixão tão grande daquele moço. Então ele desceu do carro, voltou para ele e disse assim, deixa eu falar algo para você, Jesus te ama. O homem olhou para ele e falou assim, eu sei que Jesus me ama. Eu quero saber se você me ama. Eu sei que Jesus me ama. Eu estou nessa situação por uma escolha que eu fiz. Mas eu sei que Jesus me ama. Eu já estou cansado de ouvir as pessoas entrarem aqui nessa igreja dizendo que Jesus me ama. Eu quero saber se algum de vocês me ama, a ponto de me dar um abraço. Ele disse que naquela hora, ele foi como se o chão desaparecesse dos pés dele. O cara olhou nos olhos dele e falou, você me ama? Você é capaz de dizer que me ama? Eu sei que Jesus me ama, eu quero saber se vocês me amam, a ponto de me dar somente um abraço. Sabe, queridos, nós precisamos rever aquilo que nós chamamos de religiosidade. Nós precisamos rever aquilo que nós chamamos de desejo de morar no céu. Ninguém pode ver a Deus se primeiramente não amá-lo de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. A minha oração é que Deus te abençoe, que o Senhor te dê essa capacidade de compreender que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Essa é a grande lição do jovem rico. Que os desejos do teu coração sejam voltados para Deus e não para si mesmo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Fique na paz.